Olá, hoje avançaremos o nosso estudo para a compreensão da terceira grande teoria que fundamenta o Estado moderno, que é a teoria contratualista de Rousseau. A gente já analisou a relação entre a teoria do Thomas Hobbes e o absolutismo, depois passamos pela reflexão sobre a teoria do John Locke e o liberalismo, e agora a gente chega na relação entre a teoria de Jean-Jacques Rousseau e a democracia. E aí você tem, portanto, essas três grandes matrizes de compreensão e de legitimação do Estado moderno. Então, o Estado absolutista, o Estado liberal e o Estado democrático. Então, se o Estado absolutista, ele na sua forma pura, digamos assim, ele não tem vigência, especialmente depois do século XIX, para o século XX, o século XXI, o Estado democrático e o Estado liberal tem. E é claro que a gente sempre tem que lembrar aquilo que a gente já havia comentado, né? Então, se o Estado absolutista ele não tem esta presença, digamos assim, nesta sua forma inicial, ele está, digamos assim, posto de forma subjacente, de forma implícita, nas experiências totalitárias, ditatoriais, autoritárias do século XX e do século XXI. Enquanto que, obviamente, a concepção que nós temos no século XXI de Estado liberal e de Estado democrático não corresponde exatamente àquilo que havia sido pensado por John Locke e por Rousseau, mas, pode-se assim, deitam suas raízes nessas duas teorias. Bom, então, analisando de forma mais específica a teoria de Rousseau. Então, o que a gente pode observar? Rousseau, ele parte de uma compreensão, né, como todo naturalista, como todo contratualista, perdão, ele vai partir de uma compreensão a respeito do que é o ser humano em estado de natureza. A partir dessa compreensão, ele vai então analisar, né, como que nós abandonamos esse estado de natureza através de uma pactuação, através de um contrato social. E esse contrato social vai fundar, digamos assim, né, a forma do Estado político, a organização propriamente política da vida civil. Então, esta tríplice estruturação que aparece nos três contratualistas, em Rousseau ela vai ter algumas características bastante específicas, né? Uma primeira delas diz respeito à compreensão que o Rousseau tem relativa ao ser humano em estado de natureza, né? Ou seja, sim, a gente pode afirmar que Hobbes tinha uma compreensão mais pessimista, digamos assim, do ser humano do estado de natureza, ou seja, que o ser humano ele é essencialmente bélico, que o ser humano sempre coloca, né, a vida do outro em risco, quando não há uma estrutura de poder que pode ser assim, né, que discipline o exercício da sua liberdade, etc. Rousseau já está mais próximo de John Locke, no sentido de compreensão do ser humano em estado de natureza de uma forma mais, digamos assim, harmônica, né? Então, ou seja, o estado de natureza seria um estado bom, não seria um estado de guerra, né? Então, portanto, aí nesse sentido ele está na perspectiva exatamente oposta da visão de Hobbes e do absolutismo. Então, o ser humano no estado de natureza ele conseguiria conviver muito bem com as outras pessoas, ele seria um estado marcado pela liberdade, ou seja, o ser humano conseguiria determinar a sua própria vida, pela igualdade, ou seja, nós não tínhamos ali criado nenhuma instituição, estrutura, etc., que estabelecesse hierarquia entre os seres humanos. Ao mesmo tempo, o ser humano era pautado pela busca da conservação da própria vida, o que ele fazia porque ele carrega pela sua racionalidade, pela sua habilidade, esta capacidade de organizar a própria vida. E, ao mesmo tempo, era um estado de paz, né? Ou seja, então o ser humano conseguia conviver muito bem com os demais seres humanos, né? Claro que aqui vale uma observação, né? Rousseau aqui, ele não está fazendo pesquisa
né, histórica, análise antropológico-cultural, nada disso. Como os demais contratualistas, apesar da linguagem, né, a compreensão do estado de natureza é muito mais um exercício de raciocínio hipotético, ou seja, na hipótese do ser humano viver sem as estruturas, né, que o caracterizam, como seria ou como será o ser humano. Então, em Rousseau, como os demais contratualistas, o estado de natureza é muito mais, digamos assim, uma construção conceitual teórica do que uma realidade histórica. Claro que a linguagem, e mesmo isso não estava lá muito claro, pode ser assim, na própria teoria de Rousseau, mas fundamentalmente é muito mais uma realidade lógica do que uma realidade cronológica. A gente dá uma paradinha aqui e já volto para o vídeo não ficar pesado.